Muito bom dia, boa tarde, boa noite, mas principalmente boa tarde para Viviane, para Milena, Anne, Vanessa, Talita, Luísa, Elane e Jennifer, que estão aqui comigo nessa tarde, nesse início do nosso encontro. Pessoal, muito obrigado especialmente por a gente estar fazendo uma aula fora do horário tradicional, né? A gente tinha que fazer essa conclusão da disciplina, alguns últimos tópicos que precisavam ser comentados, e a nossa aula caiu no dia do feriado, Nossa Senhora da Conceição, que é até uma data muito bonita, muito celebrada aqui na nossa cidade, né? Vira notícia nacional essa devoção do povo recifense. Mas enfim, então eu queria começar com alguns avisos, tá? O primeiro aviso é sobre a sétima lista de exercícios. Ela tinha um prazo de submissão até ontem, mas como vocês foram avisados, avisadas, a gente estendeu esse prazo até sábado. Sabe o que significa sábado? Não é sábado às 18 horas e 1 minuto, não. É sábado, tá? Ou seja, eu só vou fechar essa submissão mesmo lá na manhã de domingo, quando eu lembrar. Mas, obviamente, passou de sábado, qualquer pessoa pode se deparar lá com um sinalzinho de que não é permitido mais submeter. Então, por favor, tentem submeter no sábado. Ainda nessa sexta-feira, eu vou colocar a última lista, que é a oitava lista. E eu vou tentar fazer também as notas, mandar para vocês as notas de todas. Vou ver se eu vou e-mail por e-mail de vocês, colocando assim, ó, tá aqui as notas que você já tirou nessa disciplina até agora, tá? Para todo mundo saber como que está sendo computadas as suas notas. Então, lá no primeiro metade da disciplina, a gente fez 4 listas, depois fez uma extra, e das 5 listas, a gente tirou só as 3 maiores notas, tá? Agora, na segunda metade da disciplina, a gente vai ter 4 listas e vai tirar as 3 maiores notas. Se alguém perdeu uma das listas, aí vai tirar a média das 3 que ela fez, tá? Aquela que perdeu fica como se tivesse tirado nota zero, aí as outras têm notas melhores, tá certo? Tá. A gente vai precisar também combinar com muito carinho o prazo para a terceira VA. Eu sei que a maioria de vocês já vai ter passado, tá? Eu estou vendo lá, faço as continhas. Estou vendo que 80% de vocês vai ter terminado esse domingo ou a próxima segunda-feira já de férias da minha disciplina. Mas para aquelas pessoas que precisarem fazer terceira VA e final, aí a gente vai ver com muito carinho as datas, tá? Eu vou tentar entrar em contato no grupo de WhatsApp primeiramente, para as pessoas se manifestarem, e conforme haja necessidade, a gente vai fazer ajustes pessoais, assim, professor, esse dia está ruim para mim, eu tenho outras terceiras VAs, alguma coisa assim. A gente não vai deixar ninguém na mão, tá? Todo mundo que tiver necessidade de acomodação, a gente vai acomodar, porque nós vivemos tempos especiais. Isso aqui não é para a gente ficar achando que nada está acontecendo. É um momento de pandemia, tá todo mundo ainda vivendo em adaptação, em regime de adaptação. E aí a nossa disciplina também tem que ser flexível, tá? Nós vamos acomodar necessidades de uma ou de outra pessoa, tá? De toda forma, com isso a gente vai concluir a nossa disciplina. Nesses últimos dias, né, de hoje até o momento que você entregar a sua última avaliação, eu ainda estou à disposição, eu ainda sou professor de vocês. Isso significa que vocês podem entrar em contato comigo e falar: Luiz, tem uns minutinhos aí para mim? Pode ser um atendimento individual, pode ser um grupo, 2 ou 3 pessoas com um conjunto de perguntas, não tem problema. Ou pode ser até uma consulta via WhatsApp, via mensagem, via áudio, da maneira como vocês preferirem, tá, gente? Mas principalmente nessa reta final, eu quero dizer para vocês que eu estou disponível. Eu estou com vocês. Não é tipo, entreguei a lista, agora vocês que se virem. É o contrário. É assim, não hesitem se quiserem um apoio. Porque é isso que o professor tem que fazer. Ele não está aqui para ficar dificultando a vida de ninguém. A gente está aqui, pelo contrário, para favorecer o aprendizado, favorecer essa experiência. Tá certo? Então, feitos essas explicações, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida específica antes de eu retomar a
esse nosso último conjuntozinho de fichas de aula. A gente já viu 4 das 8 páginas, tem mais umas 4 páginas que a gente vai ver agora, e a partir dali a gente fica com uma liberdade maior para discutir o assunto que vocês quiserem. Dúvidas sobre economia em geral que vocês tiverem, sobre termos que a gente lê nos jornais, nas revistas, a gente fica com uma pauta mais livre, tá certo? Ô, Então, professor, diga lá, Milena, pode começar. quem já enviou a atividade, no caso a sétima lista, vai enviar de novo? Não, só se quiser. Vamos lá. Eu ainda não acabei de dar todas as explicações da sétima lista. Se alguém enviou assim, foi porque a própria pessoa leu as fichas de aula, se sentiu segura para responder e respondeu. Mas como eu ainda não dei alguns assuntos que estão na sétima lista, eu permito que a pessoa submeta de novo. Tá? Então, se for o seu caso, mesmo que não seja o seu caso, Milena, vamos dizer que seja aqui da Elane, da Vanessa, alguém que não abriu o microfone ainda hoje, mas falou: Eita, foi o meu caso. Eu submeti a lista, mas eu fiquei com muita dúvida naquelas duas últimas questões. Ora, é natural que você tivesse dúvida, porque a gente ainda não falou delas em sala. Então, se isso aconteceu com alguém, pode submeter novamente. Aí eu vou ser bem detalhado aqui na minha explicação. Se você submeteu uma lista de exercício 3 vezes, não tem problema, eu só vou ler a última, tá? Porque lá aparece para mim pelo dia e pela hora que submeteu. Então, se por acaso a Milena respondeu 2 vezes a lista, uma vez antes dessa aula, outra vez depois, corrigindo alguma coisa que ela teve dúvida e tal, não tem problema. Eu vou ignorar a primeira submissão e vou direto na segunda. Tá certo? Certo, professor. Legal. Antes de começar o novo assunto, eu tenho uma dúvida assim. Bora? Por exemplo, investimentos em capacitação e tudo mais, ele entra como um investimento para o PIB? Pois é, olha que coisa maluca, né, Milena? Vamos falar desse assunto um pouquinho aqui. Essa é uma das questões que, assim, me aborrece desde que eu comecei a estudar economia. Porque quando a gente chama, essa área chama contabilidade social. Então a gente faz contas, né, de como que os grandes gastos de uma economia são feitos e classifica esses gastos em determinadas categorias. Lá atrás, nos anos 50 do século XX, quando fizeram isso, a visão não era tão clara de que a educação era um investimento. Então a pessoa comprava uma educação, mas aquilo era como se fosse, sei lá, um desenvolvimento pessoal. Não era uma coisa tão diretamente vinculada ao desempenho das economias. E a gente ainda não tinha consolidado a ideia de capital humano, né? Olha essa expressão como é, né? Porque a expressão capital, ela vem lá dos estudos sobre o capitalismo, que fala sobre o processo de industrialização, aí fala sobre o capital entendido como sendo uma grande empresa, um grande conjunto de equipamentos, e que acaba que a riqueza gerada dentro de uma fábrica, apenas um pedaço pequenininho fica com os trabalhadores, um pedaço grande fica com o dono do capital, ou seja, dono de todo aquele investimento e tudo. Então, no final do século XX para cá, a ideia de capital humano, ou seja, que o seu conhecimento, sua habilidade é um ativo e como ativo ele precisa ser remunerado, é como se ele fosse alugado, como se você tivesse dentro de si um equipamento que está sendo arrendado por uma empresa. E a empresa faz uso daquele equipamento, entre aspas, tem que pagar pelo aluguel, né? Então é quase como se fosse um lucro pelo ativo, né? Pelo ativo que você representa. Então, numa economia pós-industrial, né? Uma economia em que a maior parte da riqueza hoje não vem mais das fábricas, a maior parte da riqueza vem da prestação de serviços. Então, numa economia pós-industrial, o grande capital é o capital humano, é o principal capital, é o que faz a diferença entre os países. Faz a diferença entre os países é essa habilidade, esse conjunto de saberes que as pessoas têm. Então,
Sendo assim, é um absurdo que a nossa contabilidade ainda considere como consumo, né? Trate como consumo os investimentos que a gente faz em educação, em qualificação, em capacitação, todos. Tudo entra como gasto de consumo. O que entra como gasto de investimento, propriamente dito, é compra de máquinas, equipamentos, estruturas físicas. Então, essa é uma questão importante, mostra uma fragilidade do sistema de contas nacionais, mas os bons economistas já se dão conta disso, sabe? Então, eles sabem que para uma economia crescer, a gente precisa de pontes, de estradas, precisa de ferrovias, precisa de máquinas, equipamentos, robôs e tudo mais. Mas se a gente não tiver capital humano, ou seja, se a gente não tiver pessoas com habilidades, com a capacidade de trabalhar juntas, se articular, resolver problemas juntas, o país não decola, a economia não avança. Tá certo? Essa é uma boa Certo. questão. É porque eu vi uma das questões e aí eu fiquei em dúvida, porque numa das alternativas dizia, tipo, por exemplo, a capacitação de tantos funcionários naquela empresa. E aí eu fiquei em dúvida se realmente entrava no cálculo do PIB ou não. Pois é, por incrível que pareça, entra no cálculo do PIB, mas entra como se fosse gasto de consumo. Gastos com educação entram como se fosse gastos de consumo e não como gastos de investimento. Como se não gerasse um estoque de riqueza que pode ser arrendada. E o conhecimento é um estoque de riqueza imaterial, mas também pode ser arrendado, né? A gente tem especialistas são contratados só para dar parecer em determinados casos. Às vezes você tem uma empresa que vai lá e chama uma pessoa para fazer manutenção dos seus equipamentos. Essa pessoa chega lá e fala: eu tenho conhecimento dessa máquina inteirinha. Eu chego aqui e com 20 minutos eu sei exatamente o que está acontecendo. Então isso como se fosse um equipamento, né? E a gente não trata assim. Então o conhecimento que essa pessoa acumulou, a gente não costuma tratar como se fosse investimento. Então, só respondendo bem precisamente, entra no cálculo do PIB? Entra, mas não entra como investimento, entra como consumo. Certo, obrigada, professor. Legal. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Eu posso voltar aqui para nossas fichas de aula. Minha dúvida não é tanto pela aula, professor, Uhum, mas tem a ver também com a nossa volta uhum. na Pode falar. universidade, a gente já está discutindo, Uhum, e o comportamento do mercado agora com a quarta onda que está na Europa. uhum, O Brasil, com essa, mais uma vez, uma atitude negacionista e com até contrariando as indicações da Anvisa de não pedir o passaporte das vacinas e sim fazer uma retenção e o teste, né? Como isso pode nos afetar economicamente para o próximo ano, Ah, no legal. nosso PIB, ano, É, porque já está em baixa, a gente estava numa margem de recuperação e, querendo ou não, essa nova negação, essa nova atitude que não é coerente, que está sendo questionada até por outros países que investem no nosso, como é que isso vai responder, vai respingar em nós, né? é. Economicamente, no nosso PIB. Ah, boa pergunta, Viviane. Então, vou fazer um rápido comentário. Eu vou colocar aqui um link para vocês que a gente fez. Eu escrevi junto com a professora Sônia, lá do Departamento de Economia, a gente escreveu um artigo precisamente sobre isso. Falou o que a variante Omicron significa para a economia em geral. Como os textos que eu vou, o texto que eu vou colocar para vocês tem um pouco mais de questão técnica, ele é assim, às vezes uma leitura um pouquinho mais complicada, eu vou explicar aqui primeiro a minha resposta e depois quem tiver curiosidade de se aprofundar, vai lá e olha esse texto. Tá? Eu estou colocando aqui no chat agora, ó, o link
O site chama cenaristas.com.br. É um site que a gente tem, eu e mais outros professores de economia e alguns ex-alunos do curso de economia. A gente basicamente discute questões da economia lá. O que a gente fala lá é o seguinte, não dá para estimar ainda o quanto de impacto que seja a própria variante da Covid vai ter, seja a reação dos governos a essa variante. Porque essas duas coisas interagem, né? Você pode ter uma nova variante mais preocupante, que leva mais gente ao hospital, não parece ser o caso até o momento, mas você também tem gestores, né, políticos, presidentes, ministros, que também já estão por aqui, já não estão mais aguentando, e estão achando que tem que fazer assim, ou tem que fazer assado e tal. Então, essas duas coisas são duas fontes de incerteza. Primeiro, a gravidade dessa nova variante. Segundo, como que os governos em geral vão reagir. Mas mesmo que a gente tenha ainda incertezas, o que fica claro é que a economia no ano que vem não vai mais crescer, a economia global, não vai mais crescer o tanto que a gente imaginava que fosse crescer. Tá? Então, deu uma espécie de um balde de água fria. Todo mundo achava que 2022 acabou a pandemia, o mundo ia voltar ao normal. E quem estuda a história de pandemias sabe que as pandemias não desaparecem de um momento para o outro. Elas vão perdendo importância devagarzinho, mas depois de muitos anos é que elas de fato desaparecem. Para que essa pandemia desapareça, nós precisamos aumentar a taxa de imunização nos países mais pobres. Por quê, gente? Um vírus que entra no corpo de uma pessoa, ele se reproduz só em uma pessoa, ele se reproduz bilhões de vezes. É muito, 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 muito rápido que ele se reproduz. Então, com o espaço de alguns dias ou algumas semanas, o vírus já reproduziu-se tantas vezes que já teve chance de ele mudar dentro do próprio organismo de uma pessoa, de ele sofrer mutações e aparecer novas variantes. Se você tem centenas de milhões de pessoas sendo infectadas, enquanto os países mais ricos e mais organizados já está todo mundo vacinado, o vírus continua circulando. A fábrica de variantes continua operando. Então tem chance de qualquer hora aparecer uma nova variante, que aí sim as vacinas não deem conta, e aí a gente começa tudo de novo, começa tudo do zero. Essa hipótese é remota. Não estou dizendo que isso aqui tá. Não estou criando catástrofe aqui, não, tá, gente? Ah, meu Deus do céu, vai tudo se acabar de novo. Não, não é isso. O que eu estou falando é que, enquanto o vírus circular livremente em algumas áreas do planeta, a gente vai estar sujeito a ter variantes. E aí a economia nunca vai realmente plenamente recuperar-se. Ela vai ficar tentando esse chamado voo de galinha. Salta, daí a pouco cai de novo, aí tenta voar de novo, mas não tem capacidade, as asas são pequenininhas comparada com o peso do corpo, cai de novo. Ela não consegue decolar, tá? Ela vai ficar dando falsos recomeços. Então, essa que é a situação hoje que a gente tem. Existe uma chance muito grande de que 2022 não seja tão bom como a gente esperava até alguns meses atrás. E a questão-chave é assim, não adianta vacinar 12 países e deixar 8 países sem vacina. É só uma questão de tempo até essa barreira que a gente tem da vacina ser ultrapassada por uma nova variante. Se a gente não aprender a lição, a gente vai ficar dando com a cara na parede 20 vezes. Até que a gente fala assim, próxima vez a gente tem que vacinar todo mundo, não só os ricos. Por quê? Porque é uma questão coletiva, é uma questão global. E eu acho que todo o problema é esse, que a gente ainda não tem gestão global, né? A gente ainda não tem, de fato, uma visão global. E aí os comportamentos são muito separados, cada um no seu quadrado, pensando no que é melhor para si.
Deu para dar uma pincelada nessas ideias, Viviane? Deu sim. A preocupação, geralmente, quem vai sofrer para variar são os micros e médio empreendedores, que será que terão fôlego para mais um ano de idas e vindas, porque, querendo ou não, precisa de fôlego, capital de giro, com juros altos. Mais uma vez, o Banco Central informou uma alta de juros, então é mais retenção de empréstimos, maior taxa de juros nos cartões de crédito. Então, até para grandes empresas realmente ampliar esse mercado, assim, ou seja, a gente não vai ter mais aquela margem de novos empregos, por mais que tenha as datas comemorativas dos comércios, que é o comércio, querendo ou não, infelizmente, ainda é o comércio que sustenta o Brasil, grandes empresas no Brasil. Uhum. O comércio e a construção civil. É. Isso é assustador. Quando você coloca essa explanação, às vezes a gente fica, o negócio vai de ladeira abaixo de novo. Quer dizer, ainda não pesou no freio, só reduziu. Então a gente viu que o carro perdeu o freio de vez. Vamos esperar. Pois é, obrigado pela pergunta, Viviane. Pessoal, deixa eu lembrar aqui um pouquinho do que a gente vinha falando até aqui, tá? A gente estava falando que o PIB, né, Produto Interno Bruto, é esse indicador dos mais importantes. Mas a gente tentou mostrar aqui que o PIB não é dizer que o país está mais feliz, está necessariamente bem, não, tá, gente? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, é de falar assim, olha, imagine que você destruísse toda a floresta amazônica para fazer palito de fósforo. Ora, se você fosse contabilizar o PIB, ia falar, poxa, agora eu tenho um monte de palito de fósforo para vender. A economia cresceu. Espera aí, meu amigo, mas você destruiu um patrimônio milenar que rendia serviços para o planeta inteiro em termos de regulação do clima, em termos de biodiversidade e tal. É um desastre. O país está muito pior, mesmo que o PIB possa ter crescido. Tá? Então, o PIB é uma medida imperfeita de ritmo, de o quanto que o país está fazendo valer os seus talentos, as suas habilidades, as suas pessoas, os seus saberes e os seus equipamentos, tá? Se o PIB cresce, quer dizer que aquele carrinho de pipoca está rodando mais. As pessoas estão girando mais, estão fazendo mais com o que tem. Se o PIB cai, quer dizer que a gente está tendo mais ociosidade. O carrinho está lá parado, não está rodando, por algum tipo de problema, tá? Então, o PIB tem essa noção. Não quer dizer que um país que tem um PIB maior do que o outro é mais feliz do que o outro. Não quer dizer que um país que tem um PIB maior do que o outro é um país melhor para se viver. Eu sempre falo isso. O PIB dos Estados Unidos é muitas vezes maior do que o PIB do Brasil. Mas tem muita gente lá nos Estados Unidos, uma grande parte da população, que vive muito pior do que o brasileiro. São obcecados por trabalho, tem uma pressão muito grande para obter sucesso na vida, muitos recorrem a drogas pesadas para poder conviver com esse grau de pressão. Existe uma crise de opioides, que são remédios para dor, mas que geram uma sensação de prazer, de conforto psicológico e que as pessoas estão ficando viciadas. Muitas e muitas e muitas pessoas viciadas em remédio só para ter tranquilidade, para ter paz de espírito. Então, e é um país muito mais rico que o Brasil. Então, por favor, não caiam nessa ideia de achar que o nosso objetivo é fazer crescer. Né? Não é só crescer. A gente quer crescer bem, a gente quer distribuir, a gente quer que as pessoas mais pobres cresçam mais, a gente quer que o país tenha menos violência, que o país saiba se valorizar, que as crianças não fiquem aqui aos 7 anos de idade sonhando em ir para a Disney antes de conhecer Foz do Iguaçu, antes de conhecer a floresta amazônica. Né? Então tem um monte de coisa que a gente quer além do PIB. Tá? Não entre nessa conversa de economista de achar que o PIB cresceu, está tudo bem, não. O PIB é só uma medida de eficiência e as pessoas têm mais objetivos na vida do que apenas a eficiência, ainda que a eficiência seja importante. Tá, outra coisa que eu queria resgatar antes de começar a falar dessa tabelinha aqui, é que a gente falou desse produto interno bruto,
falou que ele é uma medida tanto de renda como de produção, porque tudo que é produzido e vendido, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar em pagamentos de salários, de juros aos bancos, de lucros aos donos da empresa ou de aluguéis aos donos de terra, donos de equipamentos e tal. Então, essas 4 formas de renda, no final das contas, tudo que se produz e vendeu vai se converter em alguma dessas rendas. Então, medir pelo lado da renda, a soma das rendas, ou medir pelo lado do produto, a soma dos valores financeiros de tudo que se produziu e vendeu, dá na mesma, tá? Então, o PIB é ao mesmo tempo uma medida de renda e de produção. E aí eu falei para vocês assim, gente, a gente pode classificar o PIB de diferentes maneiras. Para dar uma analogia melhor para isso, pensem assim a nossa sala, tá? A nossa sala tem 23 pessoas. Aí eu posso classificar, separar em grupos as pessoas assim. Deixa eu separar em homens e mulheres. Ó, tá aqui, ó, a gente tem 8, 10 homens e a gente tem 13 mulheres. Pronto, foi uma maneira de classificar aquele grupo de 23 pessoas. Eu poderia fazer uma outra maneira, eu falo assim, vamos separar agora as pessoas que têm mais de 1,75 m e as pessoas que têm menos de 1,75 m de altura. Ah, tá aqui, ó, essas 3 ou 4 pessoas têm mais de 1,75 m. O resto, todo 19 outras, tem menos de 1,75 m. Ainda são as mesmas 23 pessoas, só que eu estou usando outros critérios para classificar, para reunir em grupos, tá? Tá, então a gente falou de 2 critérios. Um deles é falar assim, para que serve essa produção? Aí podia ser para consumo, igual uma roupa, uma comida, a energia elétrica, um serviço de massagem, um serviço de atendimento de saúde, tudo isso vai entrar lá como consumo. Podia ser um investimento, ou seja, eu construí uma nova fábrica, eu comprei um novo equipamento, eu implantei uma nova capacidade produtiva. Aí chama-se investimento. Consumo, investimento, aí tem gastos de governo. Ah, pode ser serviços prestados para o governo. Então, o governo, muitas vezes, ele compra alguma coisa para oferecer à população. Ele compra medicamentos que, quando você chegar lá no hospital, você vai ser atendida. Infelizmente, não tão bem como a gente gostaria, mas alguma coisa vai ter. Tá? Então, muitas vezes, os gastos do governo também são o destino dessas produções. E existe, claro, as exportações. A gente produz um monte de soja, a gente produz um monte de milho, a gente produz um monte de minério de ferro e manda lá para a China. Por outro lado, a gente compra um monte de coisa lá da China, como equipamentos eletrônicos, televisores, automóveis, celulares e tudo mais. Tá, então, no cálculo do PIB, a gente pode fazer essa classificação por ideia de para que servem essas despesas. A outra classificação que a gente pode fazer é quais setores que geraram a produção. E aí é mais simples, só tem 3 setores: agropecuária, indústria e serviços. Ah, mas e se você pegar a extração de carvão? Ah, isso daí entra como indústria, indústria extrativa mineral. Ah, e se a gente pegar produção de látex na Amazônia? Entra como indústria, indústria extrativa vegetal. Ah, e se a gente pegar... Tá, então a gente vai classificar as atividades nesses 3 grandes grupos: agropecuária, indústria e serviços. Tá? Nesse caso, é importante a gente dar ênfase que a parte de serviços é a maior. É por isso que eu falo toda hora aqui, nós vivemos uma economia pós-industrial. A maior parte dos valores, dos bens que são gerados ao longo de um ano são na forma de serviços às famílias, tá? Esse é o grande componente do PIB. Se no lado das despesas, né, a ótica da demanda, a gente fala que o grande componente é o consumo, pela parte da origem, né, pela ótica da origem dessas produções, o grande componente é o setor de serviços, tá? Tá, agora vamos tentar ver um probleminha que às vezes aparece e que a gente precisa fazer cálculos um pouquinho diferentes. Toda vez que vocês abrem um jornal ou escutam uma reportagem, um podcast, alguma coisa que fala do PIB, eles falam em porcentagem. Ah, o PIB cresceu 3%. Ah, o PIB
caiu 0,5%. O PIB subiu 1%. Tá. Do que esses caras estão falando? Eles estão falando de variações em termos reais. Aí você fala assim, peraí, mas tem outro tipo de variação que não seja em termos reais? É fácil de mostrar que existe, quer ver? Ó? Imagine que em um determinado ano, numa economia bem simples, essa economia produziu 700 toneladas de alimentos e 200 toneladas de roupa. Só isso. Tá. Só que nesse primeiro ano, cada peça de roupa custava R$10. E cada quilo de alimento custava R$5. Quando a gente faz a soma em reais, né? Porque eu não posso somar uma camisa com uma calça. Eu falo quantos reais custa essa camisa, quantos reais custou aquela calça e vejo o valor financeiro daquele total. Só que se o preço muda e a quantidade não muda, eu posso ter a ilusão de que o PIB cresceu. Quanto que foi a produção no ano de 2020? Foi 2 trilhões de reais. E no ano de 2021? Foi 2 trilhões e meio de reais. Então o PIB cresceu? Não posso afirmar. Por quê? Porque eu não sei se as quantidades cresceram. Podia ter acontecido que só os preços mudaram, mas que eu estava produzindo a mesma quantidade. Na hora que eu somasse as coisas pelos seus valores, ia aparecer uma quantidade maior como resultado daquela soma. Por quê? Porque os preços mudaram. Então, a gente precisa separar no PIB o que é variação de quantidades e o que é variação de preços. E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora, tá, gente? É o chamado cálculo do PIB real, que é uma medida do quanto que as quantidades cresceram. Aí você vai falar, mas Luiz, você acabou de dizer que é impossível somar calça com camisa, você tem que converter para reais para fazer essa soma, né? Uma camisa custa R$50, uma calça custa R$100, somou, deu R$150. Você não pode somar uma camisa mais uma calça, dá quanto? Dá 2 peças de roupa. Não tem uma categoria comum para tudo, para pneu, para roupa, para... Tá, então, como é que a gente vai fazer essa questão? Para explicar o que é o PIB real, foi que eu preparei essa tabelinha aqui. Então vamos dar uma olhada junto comigo, tá, gente? Tá todo mundo vendo a tabelinha aí 2001, 2002, 2003 na frente de vocês? Confirma para mim, por favor. Sim, professor. Ótimo, beleza. Tá, então olha só. Na minha economia hipotética aqui, exemplo bem bizarro mesmo, essa economia só produz 2 coisas: cachorro quente e hambúrguer. Luiz, você ensinando as pessoas a comer fast food? Eu falo, não, gente, é besteira, é só um exemplo bobo, tá? Tá, então vamos lá. Suponha que no ano de 2001, vejam aqui junto comigo na tabelinha, tá? A economia produziu 100 cachorros quentes e 50 hambúrgueres. Mas na hora que eu vou calcular o PIB, como é que eu faço? Eu falo assim, bom, deixa eu ver quanto que foi a produção em reais. Então, cada cachorro-quente custa R$1, 1 vezes 100 dá R$100 de cachorro-quente. Cada hambúrguer custa R$2, 2 vezes 50 também dá R$100 de hambúrguer. 100 mais R$100 está aqui, ó, R$200. Esse é o cálculo do PIB a preços correntes, ou seja, conforme o preço daquele ano em que houve a produção. Tá? Aí a gente pode fazer isso para os outros anos. O segundo ano, o número de cachorros quentes produzidos subiu bastante, foi para 150. Mas o preço também subiu. Qual foi o valor financeiro da produção de cachorro quente? 2 vezes 150 dá R$300. E qual foi o valor financeiro da produção de hambúrguer? O hambúrguer agora custa R$3. Se eu produzir 100 quantidades, 3 vezes 100, R$300. Opa! Então aqui R$300, aqui meus R$300, está aqui, ó, R$600. Agora olha só, gente, compara o 200 para 600.
Se a gente só comparar 200 e 600, parece que a produção triplicou de tamanho. Mas a gente não está se dando conta que nesse período o preço do cachorro-quente dobrou e o preço do hambúrguer subiu de 2 para 3 reais. Então, nessa variação de 200 para 600, tem tanto crescimento de quantidades, como também tem variação de preços. Então, eu não posso falar que a economia triplicou de tamanho. Como é que eu vou calcular o que foi o crescimento real dessa economia? O crescimento em quantidades. Ah, tem um jeito que os economistas bolaram de fazer isso. É assim, ó. A partir de agora, eu vou precificar a produção de cada ano, mantendo os preços do primeiro ano. Então, aqui, ó, 1 vezes 100 dá 100 reais, 2 vezes 50 dá 50 reais, tá? Mas agora, quando eu vou falar da produção do ano 2, eu vou usar o preço do ano 1. Ah, olha aqui, ó, 1 vezes 150, 2 vezes 100. Por quê? Porque agora eu vou adotar preços constantes. Aí eu vou ver quanto que aumentou o resultado que se deveu exclusivamente à variação de quantidades. Então, se eu fizer mesmo aqui, ó, 1 vezes 150, 2 vezes 100, vai dar 350. Olha só, em vez da economia ter crescido de 200 para 600, quando eu adotei preços constantes, eu vi que ela cresceu, mas não foi tanto igual parecia. Por quê? Porque eu eliminei variações de preços. Eu peguei os preços iguaizinhos. Se num determinado ano eu produzi 200 camisas e a camisa custava 10 reais, 2 mil reais. Se no próximo ano eu produzir 220 camisas, eu vou lá, pego o preço de 10 reais do primeiro ano e multiplico pelas 220 camisas. Ou seja, eu estou falando assim, suponha que os preços não tivessem mudado. Quanto que foi o PIB do segundo ano? Então, esse é um cálculo do PIB a preços constantes. Em outras palavras, é o PIB real. Por que a gente chama de PIB real? Porque é o que cresceu de verdade, é o que cresceu devido ao aumento de quantidades. A fábrica melhorou, adotou uma tecnologia melhor, os trabalhadores estavam mais qualificados, acabaram gerando mais produto por hora de trabalho, a economia cresceu, a economia girou mais, foi capaz de fazer mais, sendo que a gente eliminou o efeito de preço. Como é que a gente eliminou o efeito de preço? A gente usou a base de preços do primeiro ano para ver quanto que valia as quantidades do segundo ano. Então, isso a gente eliminou o efeito inflação. Ora, quando a gente faz isso, a gente tem agora duas medidas do PIB. Uma, o PIB a preços correntes, que também é chamado de PIB nominal, e outro de PIB a preços constantes, que também é chamado de PIB real. Por que ele é chamado de PIB real? Porque eu tirei o efeito de inflação. Tudo que eu encontro de crescimento ali, eu sei que foi por causa de aumentos de quantidades. Eu eliminei a possibilidade de variação de preços estar me enganando, me dando a impressão de que o PIB foi maior, quando na verdade era apenas inflação. Faz sentido, pessoal? Levanta a mãozinha aí e confirma para mim. Ou gostariam que eu repetisse? Não, até agora está fazendo sentido. Não sei se na prática, quando eu for usar cachorro-quente e hambúrguer, serviu, até estimulou a fome. Mas quando a gente colocar outras proporções em outros fatores, é que eu vou sentar a cabeça. Tá bom. Agora, olha só. Então, vamos fazer junto aqui a produção, a valoração, né? A medida da produção do terceiro ano, com base nos preços do primeiro, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Agora, ó,
Eu vou pegar aqui os preços do primeiro ano e multiplicar pelas quantidades do terceiro ano. O preço do primeiro ano multiplicar pela quantidade do terceiro ano. Então vai dar 1 vezes 200, 2 vezes 150. Aí 1 vezes 200 dá R$ 200, 2 vezes 250 dá R$ 300. Está aqui, ó. No terceiro ano, a economia chegou a 500. Olha só, gente, quando eu vejo agora, comparo 200 com 500, eu sei que essa mudança aqui não foi fruto da inflação. Por quê? Porque eu adotei sempre os preços do primeiro ano, os mesmos preços. Então, qualquer resultado maior que apareceu no terceiro ano foi por causa apenas de mudanças de quantidades. Então, só para ter uma noção aqui, ó, em termos de quantidades, a quantidade de cachorro-quente dobrou de 100 para 200. Mas a quantidade de hambúrguer, em termos de quantidade, triplicou de 50 para 150. Então, é por isso que de 2 para 500 é um crescimento que é um pouco maior do que 2 vezes o inicial, mas é menos do que 3 vezes o inicial, né? Porque a gente compôs uma média de quanto que cresceu o cachorro-quente com quanto que cresceu o hambúrguer. Então, o PIB real é o que a gente escuta falar. Na imprensa, eles nem falam desse PIB nominal. Quando eles falam assim, o PIB cresceu 3%, o que eles estão dizendo é assim, se eu fosse pegar toda a produção do ano de 2021 e calcular o valor dela com base nos preços que vigoravam em 2015, eu vou ver que houve um crescimento comparado com o ano anterior de 3%. Ah, o de 2020, como foi precificado? Com os preços de 2015. Ah, o de 2019, como foi precificado? Com os preços de 2015. Ah, o 2016, 2015. A gente manteve aquela base de preços de um ano de referência e foi calculando o valor da produção de cada um dos outros anos. De modo que quando um é maior do que o outro, o preço não é a explicação. A explicação é porque as quantidades foram diferentes. Tá certo? Tá, pessoal. Então, ó, o PIB nominal, traduzindo tudo isso em poucas palavras, o PIB nominal, ele sai aqui de 200, vai para 1.200. Por quê? Porque nesse salto de 200 para 1.200 teve aumento de quantidade e aumento de preço. Se eu retirar aumento de preço, aí a gente vê que o PIB real saiu de 200 e foi só até 500. Por quê? Porque esse foi o crescimento real. Eu separei o impacto de mudanças de preços. Eu eliminei o impacto de mudanças de preços. Como que eu fiz isso? Eu calculei o valor da produção de cada ano, pegando as quantidades e multiplicando pelo preço lá do ano de referência. Diga lá, Vanessa. Eu entendi o cálculo, professor. Agora, uma coisa que eu não entendi. Existe algum critério para escolher esse ano de referência ou é qualquer ano? De tempos em tempos a gente atualiza. A que a gente usa hoje, se não me engano, é de 2010, ou de 2010 ou de 2012, não tenho certeza, mas é o ano de referência hoje. E isso é até um certo problema, sabe, Vanessa? Porque às vezes as coisas são criadas, a gente tem produtos sendo inventados que antes não existiam. E aí como é que você faz? Como é que você vai pegar um preço de uma coisa que não existia? Né? Como é que você vai? Qual que seria a referência lá para o ano de 2012? Então tem alguns probleminhas, mas aí são cálculos mais sofisticados que o IBGE acaba tendo que fazer. Mas a escolha é arbitrária. De tempos em tempos a gente fala assim, ah não, a partir de agora a referência vai ser 2015. E aí a gente passa vários anos usando só os preços de 2015. Aí quando já está muito distante, a gente fala assim, pronto, vamos atualizar. A partir de agora nós vamos fazer todos os cálculos com base no preço de 2019. 2019 passa a ser uma referência. Aí a gente vai fazendo as variações sempre adotando os preços de 2019.
Tá, então, olha só, gente. No PIB nominal ou a preços correntes, estão presentes tanto a variação de preço quanto a variação de quantidades. Os dois estão presentes. No PIB real, a gente eliminou a variação de preço. Então, só ficou a variação de quantidade. Só que olha que coisa curiosa, olha, se eu tiver numa fração aqui, o numerador sendo preço vezes quantidade, e embaixo eu tiver só quantidade, se isso aqui fosse uma continha, eu poderia falar assim, não, esse aqui corta com esse, sobra preço. Então, existe uma coisa chamada deflator do PIB. O que é isso? Eu pego uma medida que tem preço e quantidade, divido por uma medida que só tem quantidade e encontro preço. Então, independente de vocês entenderem esse cálculo, que eu acho que é um pouco complicado, eu queria que vocês entendessem o sentido. O que é o deflator? O deflator é uma medida de como os preços das coisas que compõem o PIB estão variando. É como se fosse um índice de inflação do PIB. Não é um índice de inflação daqueles que a gente usa no dia a dia, né, como o IPCA, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, porque o IPCA mede os bens ao consumidor. E no cálculo do PIB entra tonelada de minério de ferro. Quantas vezes que a Thalita já comprou uma tonelada de minério de ferro na vida dela? Nunca. Tonelada de aço. Quantas vezes que a Viviane comprou uma bobina de 3 toneladas de aço? Nunca. Então, as medidas de inflação que a gente vai falar daqui a pouquinho são medidas de mudança nos preços ao consumidor. E aqui no deflator, a gente tem as medidas de preço de tudo que inclui no PIB. Todo tipo de produção, no atacado, no varejo, tudo entra ali no cálculo do deflator, tá? Então, ele acaba não ajudando muito para a gente saber se a vida está mais difícil ou está fácil, porque entra coisas ali na conta que não fazem parte do dia a dia do consumidor. Tá certo? Tá. Então, o que eu gostaria que vocês confirmassem para mim que vocês entenderam aqui? Quando a gente escuta na televisão falar do PIB, 3%, PIB cresceu 3%, PIB cresceu 2%, o que vocês têm que entender? Vocês têm que entender assim, desconsiderando variações de preço, o valor do PIB foi 2% maior. Como que é medido esse valor? Eu pego os preços só de um ano de referência e vou valorizando, dando valor às quantidades que estão sendo geradas a cada ano. Porque aí, qualquer mudança na soma se deve a variações de quantidades. Tá? Então, o PIB que a gente fala no dia a dia é, na verdade, o que aqui na aula de economia a gente chama de PIB real, ou PIB a preços constantes, tá? Desconsiderando a inflação. Muito bem, gente. Então, essa era a explicação que estava faltando para vocês terminarem lá aquela parte da lista de exercícios. Mas depois, na hora que a gente terminar essas explicações aqui, se vocês tiverem algumas outras dúvidas, a gente volta lá, tá bom? Tá. Como a gente está falando um pouquinho aqui de deflator e a gente acabou tocando no ponto da inflação, vamos falar desse penúltimo assunto da nossa disciplina, que é o custo de vida. Gente, agora o foco sai um pouquinho da produção e agora o foco vai para a dona de casa, tá? Vai para o supermercado, vai para o dia a dia das famílias, tá? Agora a gente vai falar de um assunto que para todos nós brasileiros não podia estar mais presente. A gente vê isso toda hora. Quando a gente sai de casa, a primeira coisa que a gente vê é que o preço da água subiu, o preço do gás de cozinha subiu, o preço da carne está pela hora da morte, o preço... Esses bens todos que eu estou falando aqui compõem uma cesta, uma lista fixa de bens e serviços. Se a gente tiver uma lista fixa com todos os produtos que as famílias compram de maneira cotidiana, a gente vai lá e pode falar assim,
Quanto custa a lista total? Ah, ela custa 750 mil reais. Tá. E aí passa um mês depois e fala assim, quanto custa a mesma lista com as mesmas quantidades? Agora está custando 780 mil reais. Aí você fala assim, não, mas peraí, professor, que você está falando valores muito grandes aí, isso não é orçamento de ninguém. Quem é que tem um orçamento de 750 mil reais? Não, escuta, é porque essa lista inclui tudo. Inclui carne de todas as modalidades, inclui roupa de todas as cores, estilos, tamanhos, inclui sapato de toda a cor, de todo tamanho. Então, ninguém compra tudo, né? Mas se eu pegar uma lista bem ampla, que contém a grande maioria dos bens e serviços consumidos pelas famílias de um país, a gente vai lá e faz a valoração daquela lista a cada mês. E a gente fala assim, eita, ó, agora essa lista toda aqui está custando 2% a mais. É isso que nós chamamos de inflação. É quando o conjunto de bens e serviços consumidos, comprados pelas famílias, ficou no conjunto mais caro. Então, gente, olha só, é muito comum a gente encontrar assim um preço subir e a pessoa falar assim, é a inflação. Mas não é. Na economia, o termo inflação se refere a uma elevação no nível geral de preços. As camisas ficaram mais caras, o celular ficaram mais caro, as canetas ficaram mais caras, o headphone ficou mais caro, a lâmpada ficou mais cara, a bateria ficou mais cara, o remédio para dor de cabeça ficou mais caro. Isso é que é inflação. Essa alta generalizada de preços. Tudo vai subindo um pouquinho e a gente vai só tendo aquela situação que a água está passando do pescoço, que a gente uma hora não vai dar conta de comprar. É isso que é inflação, tá? Agora, vocês viram que quando eu estava dando essa explicação, eu falei de uma lista bem ampla que inclui tudo? Pois bem, essa lista existe. Ela se chama POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. O IBGE, a cada 5, 6 anos, ele vai visitar um monte de gente, 400 mil famílias, em todo canto do Brasil. Cidade grande, cidade pequena, cidade no norte, cidade no sul, cidade rural, cidade mais próxima de fazenda, cidade mais industrializada, todo mundo. E vai perguntando, o que você compra na compra de mês? O que você gasta mais? Quanto você paga de condução? Quanto você paga de gasolina e tal? Então, essa lista do que são os hábitos de consumo da população brasileira, que é uma lista muito grande, né? Muito grande. Tem gente que gosta só de feijão preto. Tem gente que gosta de feijão carioca, mulatinha. Tem gente que gosta de, sei lá, feijão branco. Tem gente que gosta de feijão verde. Todos eles entram na lista. Então essa não é uma lista de uma pessoa. Essa é uma lista do coletivo da população. E ela é mensurada por uma pesquisa do IBGE, chamada Pesquisa de Orçamento Familiar. O que, em que quantidades que as famílias estão comprando. Essa pesquisa ela é feita de tempos em tempos, a gente não pode fazer toda hora, porque é muito cara. Então, a gente faz uma vez a cada 5, 6 anos, a gente vai lá e se atualiza do que as famílias estão, com o que as famílias estão gastando, tá? Tá. A verdade é, gente, que essa inflação nossa tem causas muito profundas. E algumas delas que a gente ainda não resolveu. Uma das causas grandes que a gente tem para a inflação é o problema da água. Água? Água gera inflação? Sim, a água gera inflação, basta não chover. Porque quando para de chover, a gente tem menos água nos reservatórios, menos água para rodar a energia elétrica, e com medo de que essa água acabe, a gente vai lá e empurra o preço da energia elétrica para cima.
Ora, olha como a energia elétrica impacta a fazenda? Impacta, também precisa de energia elétrica. E a energia elétrica impacta a produção de alimento? Impacta, a gente tem lá que fazer as embalagens, todos têm custo de energia elétrica. E energia elétrica impacta a produção de lazer? Claro, a gente tem iluminação dos prédios e tal. A energia elétrica está em tudo. Quando sobe o preço da energia, sobe o preço de tudinho. Por quê? Porque a energia elétrica faz parte de um dos custos fundamentais na produção de um país. E o Brasil não está bem equacionado para enfrentar mudança climática. Se continuar chovendo pouco do jeito que anda chovendo, a gente não vai poder mais confiar tanto na barragem de Sobradinho, na barragem de Furnas, na barragem lá do São Francisco, que eu esqueci o nome, na barragem lá do Rio Madeira. Por quê? Porque se chove menos, a gente consegue gerar menos energia elétrica. Hoje, como é que a gente está fazendo para gerar energia elétrica? Está queimando óleo combustível para fazer energia elétrica. E isso toma poluição na atmosfera. Então não é uma solução muito boa, sem falar que é muito cara, tá? Pessoal, então aqui está aquele nome que eu falei para vocês, tá? POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. Vale muito a pena vocês que são da ciência do consumo, vocês conhecerem esse estudo, tá, gente? Uma hora que tiverem um tempinho, vai lá no Google, coloca IBGE, POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. Vai aparecer vários documentos, algumas tabelas, para você entender como que aquilo é feito, de quanto em quanto tempo que é feito. Então, para quem é da área de ciências do consumo, é muito legal que vocês conheçam esse tipo de pesquisa, tá? Esse estudo traz uma grande importância para as pesquisas de consumo. Tá. Quando a gente estava falando nessa cesta grande, em que a gente ia dar o preço e tal, a gente vai falar agora de um índice específico. É como se fosse uma lista de produtos específica, tá? Que essa é a que a gente chama de IPCA. Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Aí você fala assim, peraí, consumidor amplo é só a pessoa mais gordinha? Não. É o índice que é amplo. Deixa eu explicar em que medida que esse índice é amplo. Ele coloca ali os hábitos de consumo de qualquer família que ganha de 1 salário mínimo até 40 salários mínimos. Gente, imagine uma família que ganha 40 salários mínimos, né? Que a renda mensal é de 42, 45 mil reais. É família de ministro do Supremo Tribunal Federal, é família de grande empresário, tá? Esses caras têm na lista de consumo deles, assim, aluguel de lancha, compra de jet ski, viagem internacional, tudo isso está na lista de consumo deles. Ah, professor, quer dizer que isso entra no cálculo do IPCA? Entra. Mas é claro que entra com um peso bem menorzinho do que entra, por exemplo, feijão. Quem é que come feijão no Brasil? 75% da população. Outro produto que entra nessa lista e entra com um peso bem grande, gasolina. Ah, não, professor, mas nem todo mundo tem carro. Sim, mas mesmo quem não tem carro anda de Uber. Quem não tem Uber anda de ônibus. E aí a energia, combustível também vai entrar na conta. Então, nessa lista bem ampla, que tem mais de 10 mil produtos, a gente vai lá e calcula os hábitos de consumo de quem ganha de 1 salário mínimo até quem ganha 40 salários mínimos. Por isso que ele chama índice de preços ao consumidor amplo. É um índice amplo que pega os hábitos de consumo de praticamente 99,9% da população. Então, ele é uma média. Ali tem uma média de coisas que estão na minha cesta e coisas que não estão na minha cesta. Eu não compro passagem aérea internacional há muitos anos. Está lá na conta do IPCA. Eu nunca comprei um jet ski na minha vida. Está lá na conta do IPCA. Só que como isso daí é produto consumido só por um pedacinho pequenininho da população,
ele entra com um peso também bem pequenininho. Ele não vai impactar tanto. Por outro lado, um produto igual gasolina, um produto igual ovos, né? Esses produtos, se sobem de preço, afetam 70% da população. Né? Então vão ter pesos maiores. Mas só para vocês terem uma noção assim, do que pesa mais, o que pesa menos no funcionamento do IPCA, né? Que é essa medida oficial da inflação, olha aqui, ó, alimentação e bebidas, em geral, 22% do índice. Ah, professor, mas lá no orçamento lá de casa, a gente gasta quase 40% com alimento por mês. Quase 40% do orçamento é só com alimento e bebida. Mas tudo bem, mas isso aqui, ó, é uma média. Vai ter outras famílias que gastam muito menos. Ó, com transporte, 20% do índice. 20% daquela cesta de bens e serviços são produtos de transporte. Habitação, 13%. Aí você vai falar assim, ah, professor, agora que lascou mesmo. Que se a gente colocar aí alimentação e habitação junto, por essa sua conta aí, dá 35% do orçamento. Lá em casa, a habitação e alimentação já vai a 80% da renda toda nossa. Assim, pois é, gente, mas depende da faixa de renda. Essas composições que eu estou falando aqui são médias gerais, tá? Tá, e o que está acontecendo com a inflação? Nem preciso falar, né, gente? Olha só, de 2020, em plena pandemia, né? Março de 2020, a cada 12 meses, os preços estavam subindo menos de 2%, o que é praticamente ficar parado. 2% em 12 meses é praticamente não mudar o preço. Só que de lá para cá, ó, esse número só vai subindo. E hoje, quanto é que ele está? Hoje ele já está em cerca de 10,5%. O que isso quer dizer? Que se eu pegar a soma do valor do que está sendo comercializado em 10 mil produtos, ver quanto que dá hoje e ver o valor daqueles mesmos 10 mil produtos 12 meses exatamente atrás, ou seja, no dia 9 de dezembro de 2020, eu vou ver que os de hoje estão 10,5% maiores. Então, na média, os preços de tudo que as famílias brasileiras compram está 10,5% mais caro. Eu sei o que vocês devem estar pensando. Olha aqui, ó, nem leio mentes, mas eu sei. Vocês devem estar pensando assim, isso é mentira do governo, professor. 10,5% é muito pouco. Lá em casa tudo subiu mais que 10%. O gás subiu 30%. A gasolina subiu 35%. A comida subiu 22%. A energia elétrica subiu 28%. Como é que você vem com essa história de 10,5%? Gente, mais uma vez. Esse 10,5% é uma média de milhares de produtos. A gente não se dá tanto conta de que também tem algumas coisas ficando mais baratas. Exemplo, celular. Aí você fala assim, não, professor, o celular está mais caro. Eu falo, não, se você for comparar a qualidade, a velocidade dos celulares que hoje você compra por R$1.000 e comparar o celular que você comprava por R$1.000 antes, você está comprando hoje muito mais celular. Então, se você fosse comprar aquele mesmo modelo de um ano atrás, ele hoje custaria metade do preço. Então, tem alguns produtos na economia que caem, enquanto outros sobem. Quando a gente tira a média, a sensação que dá para todo mundo é que aquela média ficou baixa, que ela não é real, que ela não bate com a nossa experiência pessoal. Mas é isso que eu estou explicando para vocês, tá, gente? Essa é uma média com uma lista muito grande de produtos. Quando a gente mesmo, o nosso consumo, está ali concentrado em algo como 20, 25, talvez 40 produtos que a gente compra por mês. Essa lista tem mais de 20 mil itens, a gente compra 40. Então, as coisas não vão parecer exatamente aquilo que a gente
sente ao ir no supermercado. Diga lá, Viviane. Oi, Luiz, só uma exemplificação. Você usou celular agora. Tá, modelo. Mas aí não é comparado para a inflação. A tecnologia, pronto, a tecnologia que está sendo é equivalente à tecnologia que a gente comprou, então, o ano passado. Então, isso não pesa para a comparação, porque se a gente for utilizar, a gente vai ver que a tecnologia encarece o produto. Assim, se a gente for comparar com a tecnologia que era alta ano passado, a tecnologia que a gente tem hoje é superior à do ano passado. Então, a gente não vai comparar assim. O índice perde essa medida. Olha aqui, ó, um dos problemas do índice que eu estou listando aqui, ó. Variações na qualidade dos bens negociados podem influir no preço, mas os cálculos não levam em conta essa possibilidade. Então, acaba que a gente tem uma medida que é imperfeita, que ela não vai refletir precisamente o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não consegue ajustar esse cálculo para ele ficar mais preciso. Medir variações de preços de produtos que mudaram a qualidade é muito difícil de fazer essa comparação. A outra coisa que esses índices também não captam é que a gente tende a comprar mais barato. Imagine que você vai comprar feijão. Aí o feijão preto está custando R$8. O feijão mulatinho, o feijão carioca está custando R$6,50. Fala, dane-se o feijão preto, vou comprar o feijão carioca. Aí a mesma coisa acontece quando você vai comprar arroz. Eu vou lá comprar arroz. Aqui, esse arroz tipo 1 está custando R$5. Tem aquele outro ali, ó, mais geralzão, que está custando R$3,50. Vou comprar o de R$3,50. As pessoas, quando percebem a inflação, elas tentam substituir. É igual fruta da estação. Você chega lá, vai comprar. Quem é que vai comprar morango? Morango está custando R$10, uma meia dúzia de moranguinho desse tamaninho aqui. Você fala, não dá. Aí você vai lá, deixa eu ver o que está na estação. Manga. Você vai comprar manga, você enche o carrinho de manga para gastar, sei lá, R$6, R$7. Então, as pessoas migram, substituem os produtos mais caros pelos mais baratos. Mas nessa conta aí, o índice é fixo, a cesta é fixa. É como se você não reagisse a mudanças de preço. Então, essa medida da inflação, ela é um pouco imprecisa, ela tem algumas deficiências. Ela não traduz a nossa realidade pessoal. Ela só dá uma medida da tendência na economia, tá, gente? É muito importante entender isso. A inflação é uma medida da tendência dos custos de vida. Rapidamente aqui fazendo uma distinção entre índice de preços ao consumidor com aquilo que eu falei antes, que era o tal do deflator, tá, gente? Isso aqui é só uma curiosidade, mas enfim, vale a pena mencionar. O índice de preços ao consumidor, como o próprio nome diz, só inclui bens de consumo. Não está incluído tonelada de tecido, não está incluído saca de arroz, saca de café, né? Aquelas sacas de 50 quilos, não está incluído nada disso. Tá? Enquanto no deflator lá do PIB, a gente inclui tudo. Tá? No índice de preço ao consumidor, entra na conta os produtos importados. Quando no caso do deflator, né, que tem a ver com o PIB, ali é produto interno bruto, não entra na conta a parte da importação. A gente subtrai, lembra no cálculo lá do PIB, a gente subtrai a importação para ver o quanto que vazou de renda para o exterior. E por último, esses IPCs, né, esses índices de preço ao consumidor, eles têm a composição fixa. É uma cesta de 10.828 produtos. Ponto. Eu vou olhar a cada mês quanto que aqueles 10.828 produtos ficaram mais caros ou mais baratos. Enquanto no PIB, as quantidades também aumentam. Tem um ano que a gente produz mais soja, tem um ano que chove menos no centro-oeste, a gente produz menos soja, tem um ano que a gente produz mais milho, porque a safra foi boa e tudo mais, tá? Tá, mas mais uma vez, igual a gente terminou lá falando do PIB real e enunciou qual que era a mensagem importante para ficar aqui, qual que é a mensagem importante que a gente tem sobre a inflação? Primeiro,
que ela é uma medida da tendência geral de preços, tá, gente? Um produto subir de preço não é inflação. Essa tendência de tudo subir de preço é que a gente chama de inflação. É um processo continuado, todo mês acontece, toda semana está acontecendo um pouquinho e generalizado. É isso que é inflação, tá? O segundo ponto é lembrar, para medir a inflação a gente precisa de uma POF, pesquisa de orçamento familiar. Tá? Então, se a gente não ficar atualizando essa pesquisa de tempos em tempos, a gente pode estar fazendo uma pesquisa sobre cestas de bens que já não são mais aquelas consumidas pelas pessoas. Hoje em dia, por exemplo, na POF, tem que entrar aplicativo. Já tem um monte de gente que compra aplicativo de celular. Não são todos que são de graça, não. Tem alguns lá que você tem que pagar para usar. Tá, então, a inflação é medida a partir dessa pesquisa de orçamento familiar, que define uma cesta bem grande de bens e serviços e passa a mensurar quanto custa aquela cesta a cada mês ou a cada ano, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente lida com essa história, gente. Olha só, se a cesta custava 100 ou 100 mil reais num determinado ano, e no ano seguinte ela passou a custar, sei lá, de 1.600 passou a custar 1.800, a gente vai lá e calcula qual que é a variação percentual entre esses dois. 1.800 para 1.600, quanto que foi a variação percentual? Ah, foi de 10%. Ah, foi de 15%. Então, como é que a gente calcula a variação percentual? Mais uma vez, eu não vou cobrar isso de ninguém, porque isso não é uma aula de economia, mas só para vocês terem uma ideia. Eu pego o índice final, divido pelo índice inicial, subtraio 1 e multiplico por 100. Então, isso aqui é uma formulazinha para calcular variação a partir de índices. Mais uma vez, tá, gente? Isso aqui, ó, não é assunto que eu vou cobrar de ninguém, prova, nem nada disso. É só para vocês saberem. Para que a gente usa o índice de inflação? Para calcular a variação percentual do índice. E é isso que sai na notícia de jornal. Na notícia de jornal sai assim: a inflação nos últimos 12 meses foi de 10,5%. Então a gente pegou o índice de agora, dividiu pelo índice do ano anterior, encontrou 1, alguma coisa. Subtraiu 1, multiplicou por 100, aí encontrou uma variação percentual. No caso de hoje, essa inflação percentual está na casa de 10% a cada 12 meses, o que é uma notícia ruim. A inflação está bem mais alta do que ela costumava ser. Aí você fala assim, tá, Luiz, e como é que a gente controla a inflação? Como é que um país vai conseguir controlar a inflação? Pessoal, no nosso país hoje, a gente tem uma coisa chamada sistema de metas de inflação. Ah, quer dizer que o governo quer atingir uma meta de inflação? Bom, na verdade, ele quer atingir uma meta e ficar abaixo dela. Ele quer dizer assim, ó, não pode inflação ser maior do que X. A nossa meta de inflação para o ano de 2021 é de 3,75%. Eita, mas espera aí, professor, você acabou de dizer que a inflação está em 10%. Nós não vamos alcançar essa meta. Esse ano nós vamos fracassar completamente nessa meta. A gente queria que a inflação ficasse lá perto de 4% e ela vai ser 10% ou 10,5%. É muito mais alto do que a gente queria. Tá. Mas, mais uma vez, como é que o governo tenta controlar isso? Aí a Viviane falou agorinha mesmo aqui. O governo vai lá e sobe os juros. Vocês escutem toda hora falar dessa taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros que o governo controla. E essa é a taxa de juros que vale para todo mundo que empresta dinheiro ao governo. Eles vão lá e compram um título público da dívida e quando passa o ano, eles vão lá e recebem aquela taxa Selic como remuneração. O dinheiro que investiu mais os juros calculados pela taxa Selic.
Hoje a nossa taxa Selic já está em 9,25%. Mas só ontem, na quarta-feira, ontem, o Banco Central subiu essa taxa em 1,5%. Subiu de 7,75 para 9,25. 1,5 pontos percentuais. Por que ele está subindo os juros? Porque ele acha que com juros mais altos, a prestação da geladeira que a gente vai comprar fica mais cara. E aí a gente fala assim, é melhor não comprar agora. Um empresário que está pensando em investir fala assim, eita, agora não é hora de investir, eu vou deixar. Se todo mundo deixa de gastar, tanto pessoas, famílias, como empresários, se todo mundo passa a guardar o dinheiro e deixa de gastar, os produtos que estão à venda tendem a ficar sobrando. Se eles ficarem sobrando, ficarem em excesso de estoque, aí o preço começa a cair. Então a lógica por trás do controle de inflação é tentar fazer as pessoas pararem de gastar, só comprarem aquilo que é estritamente necessário. Não comprar roupa, não comprar carro novo, só comprar ali o que é realmente essencial, tipo comida, energia elétrica, conta de água e tal. E parar por aí. Então, a maneira como o governo faz isso é tentando subir os juros. Ele quer dissuadir, convencer as pessoas a não gastarem mais, tá? A propósito, gente, existe essa taxa de juros que pode ser também, a gente pode fazer aquela comparação, a taxa de juros e a taxa de juros real. Quando a gente falava lá do PIB, a gente falava que o PIB real era quando a gente descontava o efeito da inflação. Na taxa de juros a gente faz também mais ou menos a mesma coisa, tá? Então vamos supor aqui, ó, suponha que os juros hoje tivesse 15% e a inflação fosse 5%, eu podia fazer um cálculo aproximado assim, ó, se alguém me prometeu pagar 15% de retorno no investimento, né, de juros, mas se o prazo que passa entre o empréstimo de dinheiro e a devolução, a inflação foi de 5%, então uma parte desse retorno, né, uma parte desses juros é só para recompor o poder de compra do meu empréstimo, né? Tá, então, o que a gente chama de taxa de juros real é aquela parcela de taxa de juros que vai além da inflação. Então, se a inflação fosse 5 e a taxa de juros fosse 15, a gente fazia 15 menos 5 dá 10. Ah, então 10% aqui é o ganho real. Os primeiros 5% que eu paguei ao investidor foi só para ele ser capaz de comprar os mesmos bens e serviços que ele comprava antes. Os outros 10% é que são realmente um prêmio que ele recebe para emprestar dinheiro, tá? Mas, mais uma vez, esse é um assunto mais de cálculo, mais de economia, a gente não vai dar muita ênfase aqui. E aí a gente chega ao nosso último assunto da disciplina, que é um outro indicador macroeconômico, que é muito importante e que a gente precisa entender o que está acontecendo, tá, gente? É o desemprego, a taxa de desemprego. Gente, do ponto de vista da sociedade, de uma sociedade de terceiro mundo, subdesenvolvida igual ao Brasil, tem um monte de indicadores que são importantes para nós. Vocês já ouviram falar aí do tal do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Alguns de vocês já ouviram falar sobre coeficiente de Gini, que mede a desigualdade de renda, quantos por cento das famílias ficam com Y% da renda total da economia e tal. Mas uma das medidas fundamentais para estudar a situação social ou socioeconômica de um país é a taxa de desemprego. Então, vamos ter um cuidado aqui para entender o que mede a taxa de desemprego, tá? A taxa de desemprego mede a ociosidade na força de trabalho. Assim, como assim ociosidade? A pessoa não está trabalhando? A pessoa poderia trabalhar e não está trabalhando? Mais ou menos, tá, gente? Porque isso não é por vontade. A pessoa quer trabalhar e não consegue um emprego, não consegue uma ocupação remunerada. Então, essas pessoas que estão
procurando emprego e não conseguindo são as pessoas que contam como desempregada. Aquele teu primo que não faz nada na vida, passa o dia inteiro assistindo televisão, comendo bolacha recheada, ele não conta como desempregado. A mãe dele fala que ele está desempregado, mas aqui para o IBGE ele não está desempregado não. Sabe por quê? Para ele entrar na conta como desempregado, ele tem que ter procurado emprego. Ele tem que ter feito uma entrevista, ele tem que ter levado o currículo dele em algum lugar, senão ele não conta como desempregado. Ele conta como alguém que está fora da força de trabalho. Peraí, mas vamos entender exatamente aí, força de trabalho, o que é força de trabalho? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Não esquente não, que eu vou voltar a esses termos todos. Eu queria, antes de tudo, mostrar para vocês como que a nossa situação é grave. Olha só, gente, até 2013, aqui 2015, a gente tinha uma taxa de desemprego que estava relativamente baixa para os patamares do Brasil. A gente tinha 7,5% dessa força de trabalho procurando emprego e não conseguindo. De 2015 em diante, pau, já deu essa subida aqui nesse degrau. Aí a coisa parecia estar caindo suavemente, uma tendência de queda assim bem suavezinha, mas pelo menos era queda. Aí chegou a pandemia. Pau, mandou lá para cima. Então nós estamos num patamar de desemprego, se a gente for colocar hoje, ela deveria estar aqui, ó, perto de 12,7%. Mas ainda assim é um patamar muito elevado. Isso significa que tem um monte de gente nesse nosso país tentando toda semana conseguir uma ocupação remunerada sem conseguir. O desempregado não é aquela pessoa que está lá em casa desiludida que já não faz mais nada. Os desempregados são pessoas que estão saindo à rua todo dia, batendo sola de sapato, visitando o cine, tentando distribuir currículo nos lugares, visitando empresa de amigo para falar, me arruma alguma coisa e tal. Esse número hoje, gente, é próximo de 13 milhões de pessoas. Pensa nisso. Pega a população de Recife, multiplica por 6. 6 vezes a população de Recife são pessoas batendo todo dia nas portas dos outros e pedindo, me arruma uma ocupação, me arruma uma coisa para fazer, eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Então, é um problema muito grave que a gente vive hoje. O problema do desemprego é o grande problema. Se a gente chegar nas nossas eleições presidenciais no ano que vem e ficar discutindo quem roubou o quê, quem é safado de quem que pagou dinheiro de rachadinha para não sei o quê, claro que tudo isso importa. Mas a gente precisa lembrar que tem 13 milhões de pessoas tentando trabalhar sem conseguir. Tá, e aí? Como é que a gente resolve, como é que a gente calcula essa história na prática? Bom, primeira coisa, vamos voltar agora com calma e falar o que é essa tal de força de trabalho que o Luiz estava falando aí, ó. Força de trabalho é a mesma coisa que população economicamente ativa. Fiquei na mesma, Luiz. Você só está me dando um nome diferente do outro. Força de trabalho ou população economicamente ativa é a soma de quem procurou e não conseguiu e de quem está empregado. Aí você fala assim, mas peraí, é só a pessoa com carteira assinada? Eu falo, não. O cara que lava o carro da gente lá no estacionamento da Rural, ele conta como empregado. Ah, como é que você sabe que ele conta? Ora, porque a pergunta que o IBGE faz é assim, nos últimos 30 dias, você teve alguma ocupação remunerada? Aí o cara falou assim, eu lavo o carro ali na Rural. Eu falei, ah, pronto, então está empregado. Tá, então, gente, a situação é mais grave, porque mesmo pessoas que trabalham em atividades informais é que fazem essa conta de empregados. Os desempregados são os caras que nem bico conseguem. E são 13 milhões de pessoas. Tá, então, a força de trabalho
ou população economicamente ativa no Brasil é a soma de desempregados, ou seja, pessoas que procuraram e não conseguiram, com os empregados, ou seja, qualquer pessoa que teve uma ocupação remunerada nos últimos 30 dias. Se o cara lavou um carro no dia 1º do mês, depois passou o resto do mês inteiro tentando qualquer coisa e não conseguiu nada, aqui ele conta como empregado. Ele teve uma ocupação remunerada. Então essa é uma medida assim, muito precária, porque se ela já ainda apresenta um número tão grande, considerando que ela chama de empregado qualquer pessoa que teve uma ocupação remunerada, então a situação social por trás disso pode ser muito mais grave até do que a gente pensa. Tá, então se a gente entendeu que a força de trabalho é a soma dos dois, aí tá fácil de entender a taxa de desemprego. Ó. No numerador fica o número de desempregados, no denominador, desempregados mais empregados. Então aqui, ó, simplificando aqui, ó, a taxa de desempregados, vou chamar de TXD, é assim, ó. No numerador a gente coloca número de desempregados. No Brasil, aproximadamente 13 milhões de pessoas. Números de desempregados mais empregados, né? A soma dos dois, a gente coloca aqui embaixo. Aproximadamente 110 milhões de pessoas. Se a gente somar desempregados mais empregados, aí a gente tem 110 milhões de pessoas. Quando a gente divide 13 por 110, vai dar mais ou menos 12,5, alguma coisa assim. É assim que a gente calcula a taxa de desemprego no Brasil. Agora deixa eu chamar a atenção de uma coisa aqui para vocês, hein, gente? Olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer. Eu acabei de falar para vocês que a população economicamente ativa, desempregados mais empregados no Brasil, dá algo em torno de 110 milhões de pessoas. E qual que é a população do Brasil? Alguém tem ideia? Acho que é 210 milhões, alguma coisa assim. 210 milhões. Onde é que estão esses outros 100 milhões que não são nem desempregados nem empregados? Tem 100 milhões de pessoas que nem estão empregados, nem estão procurando emprego. Onde é que estão 100 milhões de pessoas? Essas pessoas estão ou muito jovens, ou muito velhas, ou muito doentes para procurar emprego. Nós temos 100 milhões de brasileiros que não estão nem empregados, nem desempregados e dependem da gente. Dependem desses 85, 86 milhões de pessoas que estão trabalhando. Olha que loucura que é esse país, gente. 210 milhões de população, com 90, se muito, 90 milhões de pessoas trabalhando. É uma situação muito... O mundo olha para a gente e fala assim, vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão uma bronca muito... O problema social no Brasil é muito mais grave que a gente se dá conta. Era para a gente estar falando disso constantemente na universidade. Era para a gente estar falando disso constantemente, em vez de ficar lá aqueles deputados e senadores discutindo como é que vai fazer as férias deles, como é que vai trocar carro no Senado, se vai montar um bloco anexo para fazer shopping no Congresso Nacional. Esses caras parece que não têm conexão com a realidade. Eu estou vendo duas mãozinhas levantadas ali, Vanessa e Viviane. Quem quer começar? Minha pergunta é rápida, professor. Os aposentados e pensionistas entram aonde nessa conta? Aposentados e pensionistas entram nessa faixa das pessoas que estão velhas demais para trabalhar, entre aspas. E é verdade, sabe uma coisa, Vanessa, que assim, muitas vezes a pessoa aposenta cedo. Infelizmente, no Brasil tem muita gente que aposenta cedo, aposenta com 58, 57 anos. E essa pessoa ainda poderia estar trabalhando.
E aí a pessoa fica em casa assistindo TV, gente. Não faz sentido. Né? Assim, é claro, cada um tem o seu direito, não vou negar o direito de ninguém. A pessoa trabalhou 30 anos, começou cedo e tal, tem direito a aposentar. Mas eu, por exemplo, não pretendo aposentar antes dos 75, não. Só vou sair daqui na expulsória. Na hora que o pessoal da faculdade fala assim, professor Luiz, pelo amor de Deus, dá sossego a gente, vai para casa, vai descansar. Porque eu vou ficar fazendo o quê, gente? Assistindo a Ana Maria Braga na televisão? Vou ficar fazendo o quê dentro de casa, gente? Então, assim, um país igual o Brasil, cheio de gente nova, aposentada, não faz muito sentido, não. A gente não tá tão rico assim para se dar ao luxo de manter gente sabida, forte, saudável dentro de casa. A gente tá precisando demais dessas pessoas. Diga lá, Viviane. Oi, Luiz. A pergunta tem a ver com os aposentados também. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás e alguns estudiosos, não sei se é estudioso de verdade, ou se é fake news, informando que essa geração, daqui a alguns anos, o Brasil não vai conseguir sustentar os seus aposentados. É. Porque a mão de obra que, assim, hoje a gente não paga a nossa aposentadoria. Nosso INSS é uma loucura. Porque nós não estamos pagando nossa aposentadoria. Na verdade, a gente está pagando a aposentadoria de quem já está aposentado. E se a gente continuar nesse quadro, com menos pessoas no mercado de trabalho, a Previdência Social vai entrar em colapso. É verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Isso vai acontecer no Brasil. Isso pode acontecer no Brasil. Isso... Que a gente tem menos pessoas contribuindo hoje, tanto porque optaram por uma previdência privada e não, que são autônomos e preferem pagar uma previdência privada e não a previdência social. E há o déficit já da previdência social de anos atrás, com um número maior de pessoas aposentadas e um número menor de contribuintes. Tá. Então, Viviane, essa pergunta é muito boa e ela é um pouco polêmica. Tem gente que se estapeia quando entra nessa discussão aí, tá? Então eu vou responder os dois lados da questão, tá? Primeira coisa, a gente já fez algumas reformas da Previdência e hoje ela é menos insustentável do que ela era antes. Então ela pode dar problema? Pode, daqui a uns 10, 12 anos. Por quê? Porque a população continua vivendo cada vez mais e a gente tem muito pouco emprego no nosso país. Essa conta não fecha. Para a gente ter a população cada vez maior, idosa e aposentada, a gente tem que ter mais pessoas trabalhando, porque quem está trabalhando é que paga para quem está aposentado, né? Então, o sistema já foi mais insustentável, hoje ele está um pouco menos desequilibrado, mas ele vai se desequilibrar na medida que a gente vive mais. Isso não é má notícia, gente, porque uma população que está vivendo mais significa que a gente está dando mais acesso à saúde. Bem ou mal, as pessoas estão conseguindo comprar remédio, estão conseguindo pagar e às vezes estão se cuidando melhor da sua saúde para viver mais anos. Então, assim, entre aspas, um problema bom, né? Porque a população vivendo mais significa que a gente, de alguma maneira, está melhorando a saúde geral, tá? Ainda que aqui e ali tem casos terríveis na saúde pública. A outra questão, e que também o outro lado tem razão, fala assim, a nossa Constituição diz que quem paga pela saúde não é só a contribuição direta. Não é só quem está empregado com carteira assinada e que faz recolhimento ao INSS. Tem impostos, não vou chamar de impostos, na verdade são tributos, mas não vou fazer a distinção aqui não. Tem alguns impostos que eram para ir para a Previdência Social e que muitas vezes o governo desvia para fazer outras coisas, para pagar salário de servidor, para construir ponte, enfim, para um monte de coisa. Então, os dois lados têm um pouco de razão. Alguma parte fala assim, a Previdência está quebrada porque o governo desvia dinheiro da Seguridade Social. Isso é verdade? É verdade. Por outro lado, a gente fala assim, mesmo com o dinheiro da Seguridade Social, a população está ficando mais velha.
e a gente não está gerando muito mais emprego. E com mais e mais pessoas chegando na fase de aposentar, essa bomba vai explodir. Vai explodir. Então os dois lados têm razão. Só que cada um só quer ver o seu lado. Um lado fala assim, ah, não, pega o dinheiro que era das contribuições sociais e aí vai ter até superávit. O outro lado fala assim, não, mesmo com esse dinheiro, a gente está caminhando em direção ao precipício. Uma hora vai faltar dinheiro. Então, os dois lados têm razão. E enquanto eles ficam discutindo, a gente continua caminhando em direção ao precipício. Foi uma das, assim, você tocou num ponto que já era a minha próxima pergunta, porque foi uma dos questionamentos da oposição com relação à Previdência, à reforma da Previdência, as tentativas de reforma e a findada reforma, foi justamente isso, que existiam uns tributos, tem um tributo que é em cima de investimentos financeiros, que ele está lá, e foi vários economistas que não vou dizer que é direita ou de esquerda, mas que eram contra a reforma, trouxeram esse tributo e vinha com essa história de superávit. Então, deixou muita gente na dúvida do que é verdade e o que não era. E aí, mas, no ponto de vista de economista agora e professor, esse superávit desses fundos de investimentos daria um fôlego ou é conversa fiada? Daria um fôlego. Daria um fôlego, sim. Agora, mais uma vez, previdência é um assunto que a gente não pode ficar esperando estourar para consertar. É como se fosse dirigir um transatlântico. Você não pode dar um cavalo de pau quando você está dirigindo um barco daquele tamanho, não. Você não pode frear de uma hora para outra. Para começar a frear, gasta 6 horas para um navio daquele frear. Então, você precisa começar com muita antecedência a fazer as mudanças. Senão, chega na hora e estoura. Então, a gente precisa equilibrar a balança dos dois lados. Primeiro, a gente precisa gerar mais emprego. Tem que ter mais gente com carteira assinada, colocando dinheiro dentro do sistema. Segundo, a gente tem que adiar a idade da aposentadoria. Não dá para a gente ser um país pobre igual e permitindo as pessoas aposentarem com 57 anos. Não dá. Você fala assim, mas eu tenho direito. Sim, está descrito lá na lei. Então bora mudar a lei. Vai roubar meus direitos. Aí vem a pessoa e olha para mim e vem contradicional. Francamente, Luiz Maia, você quer tirar dinheiro dos velhinhos? Eu falei, gente, meus pais são velhinhos, eu não quero tirar dinheiro de velhinho nenhum, não. Só que eu sei fazer conta. Eu tô vendo aqui que vai estourar essa bomba. A gente precisa aumentar emprego com carteira assinada, por um lado, e precisa evitar esse negócio de as pessoas aposentarem com menos de 55 anos, 50 anos. Tem gente aposentada no Brasil que não tem 55 anos. Aí o cara fala, mas eu comecei cedo, eu tenho direito. Eu falo, eu entendo que você tem direito, só que nós não temos dinheiro para pagar. Se todo mundo aposentar com 55 anos e viver mais 35, até 90, não tem dinheiro para pagar. Aí o outro vai virar para mim e falar assim, francamente, Luiz Maia, você quer matar os velhinhos mais cedo? Eu falo, não, não quero matar velhinho, não quero tirar dinheiro de velhinho, eu só estou fazendo conta. E quando eu faço conta, eu falo assim, essa bomba vai explodir. A gente precisa aumentar o número de pessoas empregadas com carteira assinada. A gente precisa adiar um pouquinho a idade de aposentadoria. Senão não vai faltar dinheiro. Na hora que faltar dinheiro, aí ninguém vai poder olhar para mim e falar, francamente, Luiz Maia, eu vou virar e falar assim, eu avisei. Eu avisei que ia faltar dinheiro. E agora? Não, mas não sei. Então, assim, são escolhas coletivas difíceis para o Brasil. Eu acho que o que a gente está pecando mais, sabe, Viviane, Anne, Milena, o que a gente está pecando mais não é tanto em não fazer reforma, porque a gente, mal ou bem, já fez várias. Teve uma reforminha lá do Fernando Henrique, teve uma reforminha no governo Lula, teve uma reforma grande no governo Temer, teve reforma no governo Bolsonaro. Eles vão fazendo reforma na Previdência. Isso aos pouquinhos a gente vai fazendo. O que nós não mudamos ainda é esse quadro de a gente ter só 90 milhões de pessoas empregadas, sendo que mal e mal chega a 50 milhões de pessoas com carteira assinada.
essa conta não fecha. É muito pouca gente para contribuir com o INSS. Vai faltar dinheiro, a gente precisa melhorar esse ambiente de trabalho, precisa dar um jeito de gerar mais emprego. Aproveitando, gente, essa discussão mais, digamos assim, social, a sociedade brasileira, deixa eu comentar aqui uma última coisinha, tá? A diferença entre desemprego friccional e desemprego estrutural. Tá? Isso aqui, desemprego friccional é aquilo que a gente adoraria ter no Brasil. A gente tem aqui o desemprego estrutural. Tá? O desemprego friccional acontece lá nos Estados Unidos, acontece lá na França. Funciona assim, ó. Você desenvolve uma máquina nova, de repente uma fábrica que empregava 200 mil pessoas, agora emprega 5 mil. Aí você tem que pegar esses outros 195 mil pessoas e ensinar elas a fazerem uma outra coisa. E tem outros setores na economia crescendo que está precisando de gente. Então, desemprego friccional é aquele que gera de tempos em tempos deslocamento de pessoas de um setor para outro. E aí você precisa ter universidades comunitárias, faculdades gratuitas para treinar essas pessoas que saem de um setor e vão para outro, tá? Esse é o desemprego de país rico, desemprego friccional. Os deslocamentos de pessoas de um setor que está empregando menos para um setor que está empregando mais. No Brasil, nós temos o desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? São pessoas que perderam o emprego há mais de 10 anos e que quando elas vão procurar emprego, o patrão vira e fala assim, o que você sabe fazer? Ele fala assim, eu sei usar aquela máquina tal, tal, tal. Aí o patrão fala assim, a gente já não usa aquela máquina há mais de 6 anos. Ah, então não sei nada. Então se a pessoa fica muito tempo fora do mercado de trabalho, trazer de volta é muito difícil, porque ela perde a atualização, ela perde as suas capacidades, ela deixa de ter contato com as novas tecnologias. E aí trazer de volta para o empregador passa a ter que ensinar tudinho. Tem que ensinar do zero o cara a trabalhar. Aí é difícil, é caro. Ele gasta muito tempo treinando um trabalhador para depois poder colocá-lo dentro da fábrica. Então, o nosso problema é desemprego estrutural. As nossas escolas técnicas não estão tão qualificadas para colocar gente cheia de habilidade no mercado de trabalho. E o que a gente está precisando hoje? A gente está precisando de programador, a gente está precisando de técnicos de som, a gente está precisando de técnicos elétricos, um monte de funções que poderiam estar empregando. E nesses empregos falta gente. Ali no Porto Digital, todo dia o presidente lá do Porto Digital, o Pierre Lucena, todo dia ele aparece na televisão falando, falta gente, a gente precisa contratar 2.000 pessoas e não tem. Não tem, a gente abre a vaga e não aparece ninguém que tenha aquela qualificação. Então, no nosso caso, é um problema mais grave. A gente tem muita gente que está fora do mercado de trabalho há muito tempo. E isso é muito grave porque essas pessoas vão perdendo a sua empregabilidade, a sua capacidade de atuar num setor, contribuir, ganhar dinheiro e tudo mais. Pessoal, aqui nessa última página tem alguns comentários sobre seguro-desemprego, que há algum tempo atrás foi mudado, tinha uma discussão sobre como que ia mudar, e eu percebi que muitos dos meus alunos não sabiam como funcionava o seguro-desemprego, tá? Então eu vou pedir para vocês para darem uma lidinha, isso mais uma vez não é um assunto de prova nem nada, mas é bom se informar. O seguro-desemprego, na verdade, é uma espécie de uma renda que uma pessoa recebe, mas só se ela ficou 12 meses empregada. Se ela passou por um emprego e não ficou 12 meses, ao ser demitida, ela não tem direito a receber esse dinheiro. Ela vai para a Bolsa Família da vida. Tá? E o seguro-desemprego é um volume grande de recursos no Brasil. Salva muita gente. Tá? É uma política pública importante no Brasil. E aqui, para terminar assim, com uma imagem um pouquinho preocupante, mas que a gente precisa falar disso. Olha só, gente.
Nós temos uma taxa de desemprego alta, que é essa linha azul escura que vocês estão vendo embaixo da tela. Mas temos uma outra taxa, que é bem maior, que é a taxa de subutilização do trabalho. Isso aí é o quê? São pessoas que trabalham 4 horas por dia e gostariam de trabalhar 8. São pessoas que trabalham de bico e trabalham 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. São faxineiras que trabalham 2 vezes por semana. São tomadores de conta de carro que trabalham 3 horas por dia, 4 horas por dia. São pessoas que têm capacidade, têm vontade de trabalhar com carteira assinada, 8 horas por dia, 5 dias por semana, mas que não conseguem. E aí a gente vê que não tem só esses 13, 14% de desempregados. A gente tem aproximadamente 30% da força de trabalho que ou não encontra trabalho ou só encontra quantidades menores do que gostaria de trabalhar. Então, nossa economia está muito, muito, muito desorganizada. A gente está desperdiçando um monte de pessoas talentosas, com a vontade de trabalhar, com garra, e que ainda não estão sendo aproveitadas. Então, o Brasil é um exemplo não só de injustiça social, mas um exemplo de ineficiência. Que nós temos gente boa, saudável, com vontade de trabalhar, e a gente não se organiza para colocar esse pessoal dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica ou no seu próprio negócio ganhando dinheiro. Muita capacidade que a gente desperdiça. Fica aí, passando os dias, olhando para a tela de um celular, 8 horas por dia, sem fazer nada de muito produtivo. É uma tragédia, né? Para um país que tem tantos desafios sociais. É isso, pessoal. Esse é a nossa disciplina, Princípios de Economia. Eu estou encerrando por aqui agora a minha aula, mesmo porque já são 18h08, nós já passamos 8 minutinhos do horário combinado, mas queria interromper aqui a gravação e deixar a oportunidade de vocês trocarem mais ideia, fazerem mais perguntas em off, né? Às vezes as pessoas ficam com mais liberdade quando a gente interrompe a gravação. Então, vou pedir licença aqui para interromper